gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar deste grande autor que foi Edgar Allan Poe, e eu trouxe aqui este livro de histórias extraordinárias, que é composto aí de umas 7 histórias, de uns 7 contos muito conhecidos dele, e hoje eu quero falar de um dos contos, que é A Queda da Casa de Usher, cujo nome original é The Fall of House of Usher. E este livro, esse escritor, ele foi conhecido como um dos escritores que tentou aí sobreviver das suas escritas. Então hoje nós podemos imaginar que se é difícil você ganhar dinheiro através das escritas, através das suas ideias, imagina naquela época em que ele viveu. E ele pertenceu então a essa geração romântica, a segunda fase do romantismo, que era a fase conhecida aí como mal do século na nossa literatura. E isso vai vir muito forte nas obras dele. As obras são conhecidas como obras góticas, por ele trazer aí histórias macabras e de mistério. E ele foi conhecido então como um escritor de gênero ficção policial. Teve uma infância muito difícil, Edgar Allan Poe, porque ele ficou órfão dos pais quando ele era criança, quando ele era muito pequenininho. Ele já tinha um irmão mais velho, chamado William, e a mãe, após o abandono do pai, a mãe veio a falecer 2 semanas depois, quando ela estava tendo a Rosalie, que é a irmã caçula. Então ela faleceu no parto da Rosalie. E após ele ficar órfão do pai e da mãe, cada um foi para um canto, né? Cada irmão foi para um canto. E Edgar Allan Poe foi adotado por uma família, um empresário. Eles tinham condições financeiras muito boas, mas eles nunca reconheceram Edgar Allan Poe legalmente. E segundo relatos, o pai adotivo, que era chamado de John Allan, ele não tinha intenção de adotar o Edgar Allan Poe, ele só adotou a pedido da esposa, a Frances. Então até alguns relatos contam que ele tinha um carinho muito grande pela mãe adotiva, mas o pai ele já tinha uma certa rejeição pelo pai, talvez por não ser bem quisto ali naquela família aos olhos do pai. E ele cresceu então entre bebidas e mulheres, serviu às Forças Armadas por 2 anos e casou com uma prima quando ela era muito jovem, ela tinha 13 anos de idade. E essa prima, ela faleceu de tuberculose após casada com ele, ela faleceu de tuberculose e ele morreu aos 40 anos de idade. E até hoje não se sabe qual foi a causa da morte dele, por ele beber muito. Eles falam que foi de cirrose hepática, mas também tinha aquela vida muito difícil que era o mal do século, que era a tuberculose, que a literatura traz como muitos autores que morreram de tuberculose nessa segunda fase do romantismo. Então fica essa dúvida aí, qual foi a causa da morte de Edgar Allan Poe. Então vamos lá, eu vou falar do conto que é A Queda da Casa de Usher. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar, lançado à construção, uma sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito. O narrador é um narrador em primeira pessoa, e esse narrador ele não tem nome. É um narrador que eu vou falar aqui, mas sempre colocando o narrador por ele não ter nome na obra. Ele recebe uma carta do Roderick Usher, e quando ele recebe essa carta, ele percebe que nesta carta tem uma tensão nervosa, e esse amigo, que eles não eram tão amigos assim, há muitos anos que eles não se viam, ele pede para que o narrador fosse até a casa dele. E ele percebe que esse amigo estava precisando muito dele. E ele vai então, ele parte para essa casa. E quando ele chega lá, no outono, ele percebe que essa casa, embora ela estivesse inteira, era uma casa com uma descoloração muito grande, era uma casa muito antiga, da época dos senhores feudais. Era uma casa que trazia ele sentiu muita tristeza ao ver essa casa. Era uma casa antiga e parecia uma casa abandonada. E ele vai observando então cada detalhe conforme ele vai adentrando esta casa.
E ele é recebido ali pelos empregados, né, pelo lacaio que pega o cavalo no qual ele chegou. E ele então vai ao encontro desse amigo chamado Roderick Usher. E quando ele adentra a casa, ele percebe que está um clima muito triste, de muita melancolia. E ele vai então adentrando, ele vê um médico que tinha um médico na escada, que tinha um rosto muito estranho, esquisito. E quando ele encontra o Roderick, ele percebe que o amigo tá com o rosto cadavérico, lábios finos, ele muito branca, muito pálido. E ele acha estranho, mas ele não comenta. E ele é recebido por esse amigo de uma forma muito calorosa, que ele estranhou. Mas ele então cumprimentou o amigo e o amigo demonstrou uma certa tristeza ao encontrá-lo. E ele percebeu uma certa agitação nas falas desse amigo. E o amigo revelou que naquele dia a irmã dele tinha morrido. Percebeu que esse amigo tinha uma certa tensão, estava muito agitado e as suas palavras eram muito incoerentes. E ele colocou que ele tinha perdido a irmã, que a irmã tinha morrido de catalepsia e que ele achava também que ele ia morrer disso. E ele pediu ao amigo que o ajudasse a enterrar essa irmã, que o corpo dela estava numa das criptas, numa parte subterrânea da casa, e essa parte subterrânea era uma casa tão antiga que ela tinha servido de masmorra na época do feudalismo. E ele então acha tudo aquilo muito estranho e ele vai ajudar esse amigo então a enterrar essa irmã. Eles foram até o subsolo e abriram o caixão e ele percebeu que a irmã tinha uma fisionomia muito parecida com o amigo. Eles eram gêmeos e ela tinha uma face avermelhada, então era como se ela não estivesse morta. E ele ajuda então o irmão a enterrar a irmã que estava ali morta. E ele então ajuda a parafusar o caixão e tudo, e enterra essa irmã. E ele percebe que após ter enterrado essa irmã, o Roderick ele fica muito agitado, passeia de um lado para o outro. Chega um belo dia, ele percebeu que o amigo, ele parava, de repente, ele estava muito agitado, de repente ele parava e ficava olhando nada, o além, ficava em silêncio, observando a casa dele, sem nada dizer. E o narrador percebeu que o mal estava dentro daquela casa, tinha alguma coisa estranha naquela casa. E aí, meus amigos, passaram-se 7 ou 8 dias depois de ter enterrado o corpo da mulher. E ele então, numa bela noite, estava em seu quarto e ele não conseguia dormir. E algo que incomodava ele e fazia com que o sono não viesse. E ele então começa a ouvir passos. E os passos vinham da escada em direção ao quarto dele. E aí eu vou parar aqui porque eu não quero tirar a graça do conto para aqueles que vão ler. Eu espero que vocês leiam o livro para trazer outros contos, outras histórias que vão agradar bem a vocês. E não vou dar spoiler, não vou contar o que aconteceu com ele, quem é que estava se aproximando do quarto do narrador. Então fica aqui para vocês lerem, para vocês fecharem aí as ideias de vocês em relação a esse conto. E se vocês gostaram do vídeo, deem aqui o like, compartilhem, coloquem seus comentários. Se vocês conhecem outros contos do autor também, escrevam aqui embaixo para mim, colocando que contos vocês mais gostaram dele. E é isso. Então, um beijo grande para todos vocês e até a próxima.